Todo mundo sabe que o Grêmio foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. E todo mundo sabe que em 2018 foi eleito Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E qual a relação ou o que ambos os fatos aqui relatados, têm em comum? O que tem em comum é uma palavra chamada inércia. Inércia é aquela coisa parada, que não vai para frente, nem para o lado, nem para trás. Em 2018, a partir de 2018, me dizendo, eu vi muita gente bradando contra Bolsonaro. Eu vi muita gente falando N coisas. Eu vi gente boicotando atos contra Bolsonaro. E Bolsonaro, infelizmente, vai concluir o seu mandato de 4 anos. Por quê? Porque houve uma inércia que não conseguiu demover este cidadão, essa coisa que foi eleita como protesto, vamos dizer assim. E o Grêmio caiu em 2021. E me parece que o Grêmio está numa inércia tão grande que corre o risco de continuar na Série B. Porque ele foi rebaixado, ele teve um momento terrível e esse momento parece que não quer sair da história do Grêmio. O Brasil e o Grêmio são grandes. Né? O Grêmio, dentro do cenário do futebol brasileiro, é um dos maiores clubes brasileiros. E o Brasil, no cenário mundial, é um dos maiores países, né, importantíssimo e estratégico. Por que esses dois gigantes estão vivendo uma inércia, uma profunda sonolência para resolver os seus problemas? Porque nós temos um problema, um presidente que gera, por exemplo, conflitos de ordem diplomática, né? Não só agora com o Chile, mas com outros países, inclusive da própria América do Sul, no caso a Venezuela e também, né, a China e tudo mais. Como é que nós chegamos a esse fundo do poço e não conseguimos, por mais que nos esforçamos, por mais que corramos atrás, por mais que urramos e dizemos, não, não é isso, nós não aceitamos isso. Por que a gente não consegue modificar esta situação? Por que a gente não consegue, de fato, fazer com que eu, você, todos nós possamos mudar isso? E talvez a resposta para isso se dá exatamente pela mentalidade coletiva que nós temos assistido no Brasil e diante também da direção do Grêmio, por exemplo. Que é aquela direção que não quer mudar, não quer mexer, não quer criar problemas na reestruturação. Mas há momentos que você tem que fazer a ruptura. E diante do Brasil de Bolsonaro, há momentos que deveríamos ter tido uma ruptura. Quando se retrocedeu os atos contra Bolsonaro, quando o PT, por exemplo, boicotou os atos contra o Bolsonaro, isso só fortaleceu o Bolsonaro. E aí, Bolsonaro vem capegando, mas vem, está aí, por uma opção, abre aspas, estratégica. Uma opção que, se o Brasil fica nas mãos de Bolsonaro, principalmente, mas também nas mãos de Lula, mas principalmente nas mãos de Bolsonaro, talvez em 2028 nós não tenhamos mais como fazer eleições, porque o Brasil não vai deixar de existir. É a mesma situação hoje no Grêmio. Se o Grêmio não subir para a Série A, quem assumir a presidência do Grêmio vai assumir o quê? Então é hora de unir esforços para demover, né, essa situação trágica. E aí, aqui eu vou dizer, nós vivemos o período da inércia, porque exatamente os erros que nós cometemos, coletivamente falando, eles
são fruto exatamente da nossa mentalidade enquanto indivíduos, né? E no caso do torcedor gremista, que se acostumou com algumas coisas. E aí a gente foi aceitando outras. E as coisas acontecem. Nada é por acaso. O momento atual que o Brasil vive, o momento atual que o Grêmio vive, não é por acaso, não aconteceu de Marte, não foi uma obra divina, foi uma obra humana. E como superar este momento? Ciro Gomes, a nível de Brasil, tem tratado e tem trazido diagnóstico. No caso do Grêmio, eu não tenho visto diagnóstico por parte da direção atual e, sinceramente, não estou acompanhando também os opositores da situação, né, que hoje está administrando o Grêmio, mas eu não vejo assim, um diagnóstico de fato. Eu vejo uma análise de um César Cidade Dias, que é um exigente experimentado, né, com coisas muito interessantes, com falas interessantes, a imprensa falando. Mas eu fico assustado é que quem hoje está na direção do Grêmio não tem, né, a percepção do que como resolver os problemas. Que é a mesma situação com quem hoje está, né, governando esse país. Eles não têm a mínima capacidade de gestão de saber o que está acontecendo de fato, de olhar os problemas de fato. Isto é angustiante. É talvez algo que dá um nó na garganta da gente, porque a gente quer algo melhor para o nosso país e a gente não está vendo. E para mim, como torcedor do Grêmio, será terrível mais um ano de Série B. Série B é uma passagem. Mas para aqueles times, para time que não ganha, né, e perde como perdeu para o Criciúma, se é quem merece ir para a Série A, e para um Brasil que não quer se politizar, que não quer ouvir, que não quer realmente tentar entender as suas fissuras, será que merece ter um presidente com uma visão estadista como Ciro Gomes? Mas mesmo que não mereça, a gente vai lutar até o fim para tentar superar esse momento. Mas é uma angústia tão grande, e é uma dor tão grande, e é um sufocamento tão grande. E a gente vai lutando, e a gente vai torcendo até o último minuto, acreditando até o fim, porque é da nossa natureza. Quando muitos dizem, não vai dar certo, isso não vai acontecer, olha só, não é? É um sonho que, né, não vai acontecer, o Ciro está muito distante, o Grêmio tem chance de ficar na Série B, e diz, não vai ter, vai subir, não, olha, a gente está aí. Só que no caso do Grêmio, em relação ao Brasil, o Grêmio conseguiu ele mesmo tá ali perto da saída e, bom, não quer sair por ele próprio. Me lembrei de um desenho animado que é um clássico na minha infância, que era a Caverna do Dragão. E aí há um episódio que eles conseguem voltar lá da dimensão que eles estavam lá, com o Mestre dos Magos e o Vingador. Mas aí não é que o Vingador vem junto com eles. E, bom, aí eles tiveram que sacrificar eles próprios para que o Vingador não destruísse a nossa dimensão, voltando com o Vingador. Parece que é isso. E é uma coisa que uma coisa que, como é que eu vou dizer? Que não tem mais fim. Que não tem mais fim. Você fica numa dimensão paralela, uma coisa terrível, com monstros, com abismos. Tempos difíceis são esses, meu Deus do céu. Que Deus nos dê força, luz. Eu apelo para a espiritualidade, que neste momento que a gente possa fazer orações para o nosso país, independente de que credo nós tenhamos, porque o Brasil precisa de muitas orações. E o Grêmio precisa de muitas orações para que a cabeça daqueles que o dirijam possam ter um pouquinho de lucidez. E não a sonolência de um Denis Abraão, a mesma sonolência de um Jair Bolsonaro, que acha que não tem gente passando fome nesse país. Será que eu estou ficando doido, meu Deus do céu? Ah, meu Deus do céu, que tempos são esses?